E aí, galera, voltamos, professor Elvio João. Não esquece de seguir aqui o nosso Instagram, porque surgem muitas dúvidas. Eu quero aquela imagem, eu quero aquele texto. Vai lá no direct, eu mando para ti as fontes. Não tem problema, tá? Vamos ver o que tem para hoje, o que tem para agora? Olha aí, governo de Ernesto Geisel. Vai acompanhando as datas. O Enem não cobra, mas na nossa aula é bom para tu te situar no espaço-tempo. Tá bom? Já foi a época que Enem ou qualquer prova cobra datas, ela já vem na prova, mas quando tu estiver em casa, como é que tu vai estudar se tu não sabe qual o recorte histórico que tu está trabalhando? Entendeu? Belezinha. Ernesto Geisel, pessoal, é a volta da ala moderada, é a volta dos castelistas, aqueles que seguiam a ideia de Castelo Branco, de que o governo deveria voltar aos civis. Então, Geisel vai ter sérios problemas no seu governo. A linha dura não queria voltar. Então, ela vai pressionar Geisel de todos os jeitos para ele poder continuar no governo e não passar esse governo para os civis. Então, o que Geisel disse? Uma frase que tu não deve esquecer. A abertura deve ser lenta, gradual e segura. Pessoal, lento, gradual e seguro é nunca, porque ele não diz quando vai ser a abertura. Então, percebam que o Geisel é como se ele ficasse ali em cima do muro o tempo inteiro. Você vai perceber isso na nossa aula. Ele vai tomar medidas democratizantes, mas as pressões que ele vai sofrer dentro do próprio exército, entre os militares, vai fazer com que ele também tome medidas autoritárias. Então vamos devagar, para não atropelar. Primeiro ponto, volta dos castelistas, lento, gradual e seguro, porque ele está sendo pressionado em amarelinho pela linha dura. Ok? Perfeito. Porque senão você pensa que ele é um mentiroso. Ele está falando em abertura e está fazendo isso. Porque existe, pessoal, uma briga política por trás. Eu já te disse, os militares eram divididos em dois grupos e até mesmo os civis, no MDB, de oposição permitida, na vontade de sorrir, né? Permitida, e a Arena, que eram os civis que apoiaram o regime. Perfeito? Ok? Continuando então. Olha, programa do Proálcool, vocês não conhecem, mas hoje os carros andam álcool, bacana, mas quando foi lançado foi no governo de Geisel. E quando dava de manhã cedo, tinha que passar uns 20 minutos só tentando ligar o carro para poder esquentar. Hoje, com a injeção eletrônica, isso não precisa mais, ok? Mas começa no governo de Geisel, tá? Segundo o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Lembra que a gente está aí no período do milagre econômico, mas o milagre econômico mesmo é lá com o Médici, perfeito? Emílio Garrastazu Médici. Esse é o período do milagre econômico. Vamos lá, continuando. Acordo nuclear com a Alemanha, aí vem Angra 1. Esse acordo não foi para frente, no máximo nós tivemos Angra 1. Pessoal, o período do regime militar é o período de obras faraônicas, transamazônica. Qual é a estrada que corta a Amazônia? Hoje é uma vereda, não passa de uma vereda. Tanto dinheiro gasto, tá? Então, lembra isso, muitas obras gigantescas, obras faraônicas, gasto, empréstimos volumosos, trazendo uma inflação, que daqui a pouco eu vou te dizer, eu quero que tu olhe, para tu ver como é verdade. Porque se falar, a gente às vezes nem acredita. Continuando aqui, olha aí Itaipu, se eu não me engano é Itaipu, né? Ou não? Deixa eu ver aqui, fatores, processo natural de desgaste do regime, já é o processo de crise. Geisel já é o processo de crise. Não é o fim do regime, mas está em crise, ele está desgastando. Crise do petróleo de 73 é um golpe fatal no regime militar. Eu não vou aprofundar, eu vou dar uma dica e tu vai procurar nos livros. Tá? Isso tem a ver com o conflito árabe-israelense. A OPEP ela eleva o preço do petróleo porque Israel tinha tomado vários territórios palestinos. Então, o que os países árabes pensavam? A gente não consegue ganhar na guerra, a gente ganha no bolso. Subindo o preço do petróleo, o que os Estados Unidos fizeram? Chamaram Israel, que é aliado, e diz, olha, devolve esses territórios, pelo amor de Deus, porque está quebrando a economia do país e afeta o Brasil. Porque se o petróleo sobe, nós gastamos mais para comprar petróleo. Então, nós pedimos mais dinheiro emprestado. Aumenta a dívida externa do Brasil. Então, a crise do petróleo de 73 é o início do fim.
É o início da derrocada do regime militar. Em 79, piora de vez, ok? Então, ó, abala o crescimento do milagre. O milagre começa a virar pesadelo. Milagre econômico. Crescimento da insatisfação popular porque o desemprego já existia e agora ele só piora. Inflação. Eu não sei o que é inflação. Pessoal, inflação é isso aqui, ó. R$1.000 hoje compra isso, R$1.000 mês que vem compra isso. Ou seja, o teu dinheiro perde o poder de compra. Ok? E lembra que o crescimento econômico do regime militar foi verdadeiro, mas ele foi verdadeiro para a classe alta e classe média, e não a classe baixa. Tá? Lembra de Chico Buarque, quando ele escreve lá as letras dele, que está dizendo a coisa aqui está preta. Me desculpe, meu amigo, por não te ligar, não tive dinheiro para comprar ficha, porque naquela época a gente botava ficha no orelhão. Nem dinheiro para comprar ficha. Ele diz a coisa aqui está preta, né? Está correndo, a gente não tem dinheiro no bolso, não tem emprego, e nem pode falar nada porque a gente tem que ficar calado, né? Chico Buarque, perfeito? Legal? Continuando. Olha, ó, continua as obras faraônicas, olha o tamanho, olha a ponte Rio-Niterói sendo construída, ó, olha a usina, né, hidrelétrica. Isso aí é uma extensão do milagre que já não é tão milagroso assim, porque já está entrando em decadência nesse período de 73. Tá? De 73 para frente, pessoal, a coluna econômica cai e o regime não consegue se manter. Tá? Porque o que segurava o regime era o grande crescimento econômico que ele tinha. Tá? Continuando. Só a gente conta. Eleições de 74. Isso aqui é interessante. A insatisfação com o regime militar era crescente. O MDB, apesar de ser uma oposição permitida, ele estava crescendo nas eleições. Só tinha eleição para Congresso. Não tinha eleição para presidente, não tinha eleição para governador, não tinha eleição para prefeito. Deu para entender? Só para o Congresso, deputados federais e senadores. Mas tinha. E o MDB estava crescendo. Em 74, ele teve uma eleição muito boa. E aí os militares começaram a ficar preocupados. Espera aí, 74, olha comigo, ó. 75, 76, 77, 78. Em 78 vai ter eleições de novo. Vai que o MDB passa da arena. Como é que nós vamos governar com um partido de oposição com maioria parlamentar? Nós temos que fazer alguma coisa, né? Isso vai levar a um fato histórico importante no governo de Geisel, chamado Pacote de Abril, que é uma medida o quê? Extremamente repressiva. Tu não me disse que ele estava abrindo? Eu te disse que ele estava em cima de um muro pressionado pela linha dura. Se o MDB, que é oposição, conseguiu uma grande vitória em 74, é claro que ele vai conseguir em 78. Então, o que ele fez em 77, Geisel? Vou te contar. Sabe o que ele fez? Ele mudou as regras eleitorais. Ele disse assim, olha, primeiro, o Congresso está fechado. Ele fechou o Congresso. Simples assim, como se ele fosse um rei absolutista. E segundo, ele fechou o Congresso para mudar as leis e depois reabrir. Quando ele muda as leis? A partir de agora, o Congresso só precisa de uma maioria simples para mudar a Constituição. Não precisa de 2/3. Só precisa assim, ó, de 50% mais um. Pega a tua sala de aula, vocês são 30 alunos. Metade, 15. Se 16 votou, ganhou. 50% mais um. Isso é maioria simples. Porque a Arena estava perdendo tanto espaço, que ela não tinha mais uma maioria ampla, 2/3. Ela só tinha maioria simples. Então ele muda as regras. Uma maioria simples muda o Congresso. Muda as leis do Brasil. Poxa, aí é brincadeira, para não dizer outra coisa em público. Deu para entender, pessoal? Ok? Então quer dizer que quando está perdendo espaço o partido civil que apoia eles, ele muda as regras para que a oposição perca força. Isso porque eu não falei da Lei Falcão. A Lei Falcão estabelecia que a propaganda deveria ser só a legenda e o nome. Imagina uma campanha eleitoral sem carro. Seria até legal, né? Sem sujeira, sem bilhete, sem alto-falante. Sabe por quê? Porque isso favoreceria o MDB. Se mostrasse a cara do candidato, o nome do candidato, a propaganda do candidato, não, era só o nome e a legenda. O nome e a legenda, para o quê? Desfavorecer o MDB e ajudar a Arena. Essa é a Lei Falcão. Sem falar que o Pacote de Abril estabeleceu os senadores biônicos. 1/3 do Senado era escolhido. Biônico, porque na época tinha um homem biônico, que era um filme onde o cara corria, né? E parte dele era a máquina. Tipo os filmes hoje que
acreditava-se que se poderia fazer meio Robocop, uma coisa assim. Então, o senador controlado, um terço, cara, um terço é muita coisa, um terço do Senado era escolhido pelos militares. Senadores biônicos, pacote de abril. Toma! Essa daí foi um tapa na cara da esquerda. Foi um tapa na cara de quem acreditava que Geisel ia abrir o regime do Brasil. Então, regime abalado, com certeza, mas está abalado. Tá? Então vamos aqui, ó. A morte de Vladimir Herzog. Aqui foi a gota d'água para abalar o governo de Geisel. Vladimir Herzog, ele era um repórter, era comunista, participava das reuniões do Partido Comunista, mas ele não era militante que falava mal do governo. Naquele período, então, eles estavam caçando CCC, Comando de Caça ao Comunismo, não esquece. Então, muitos comunistas foram chamados. Olha aí a foto dele, olha o que aconteceu com Herzog. Herzog, um dia antes, foram até o seu trabalho, 2 representantes do DOI-CODE do Rio de Janeiro, do 2º Exército, tá, pessoal? E disseram, faça-se presente em tal horário. Ele foi, tomou café da manhã na rua, não quis que sua esposa levantasse, entrou pela porta da frente, sentou, deu seu nome, carteira de identidade, e aí ele foi torturado para entregar os nomes dos participantes do Partido Comunista Brasileiro, do PCB e do PCdoB. Entenderam, pessoal? E como ele foi torturado, como é que a gente sabe disso? Porque outros colegas estavam lá, foram cariados, que acabaram não morrendo e sobreviveram com Herzog. E depois que ele morreu, olha os pés dele aí no chão. Tá? Como é que alguém se enforca com o joelho no chão, pessoal? E disseram que isso daí era cinta. Mentira, porque o macacão de prisioneiro não tinha cinta. Isso é uma mentira. Ok, perfeito. Então isso aí foi o resultado, isso aí foi um abalo ainda maior. Quando Geisel... E outra coisa, isso aí não foi a mando de Geisel, não defendendo ele. Isso aqui era a oposição que era contra Geisel, querendo abalar o quê? Abalar justamente o governo para não fechar. Então, o que acontece? Vamos lá. A morte de Herzog estava relacionada, isso aqui não tem no teu livro, preste atenção. A morte de Herzog estava relacionada a uma influência de 3 crises regadas a ódio no Brasil. Primeiro, o choque da linha dura com Geisel. Geisel quer abrir, a linha dura não quer. Outra, a caça do PCdoB. Os militantes do PCdoB estavam sendo caçados. E o conflito entre o general Hernaldo e o governador Paulo Egídio. A confluência desses 3 eventos levou à morte desse senhor, que era um homem honesto, trabalhador, como os nossos pais, como todos nós que estamos aqui agora, que só era do Partido Comunista e nem fazia apologia contra o regime. Deu para entender? Tá? Então foi uma confluência, na verdade foi um bode expiatório, como muitos. Tá? Só que ele não fugiu. Poderia. E aí é a imagem do velório de Herzog. Turma, o teu livro não te conta, mas os militares disseram que se tivesse movimentação, eles iriam metralhar em praça pública. Sabe o que o bispo, Dom Paulo, fez? Vai ter sim. Vamos chegar devagar. Aí eles começaram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois essa multidão. Tá? Porque chegasse todo mundo, eles poderiam atirar dizendo que era o quê? O movimento de protesto contra o governo. Então, Dom Paulo não deu para trás. Então, teve sim Esse é outro, Manuel Fiel Filho, tá? Operário metalúrgico, que era militante do PCdoB e foi torturado até a morte. Tá? Também no mesmo DOI-CODE, no 2º Exército, lá do Rio de Janeiro. E aí Geisel ficou louco, porque isso veio a público, isso vai contra ele. E era uma tentativa de golpe contra Geisel, tá? Justamente dentro do próprio governo. E o que vai acontecer? Medidas que Geisel vai tomar a partir daí. Ele vai ter que tomar medidas contra a linha dura. Vejam quais foram. Primeiro, ele demite Eduardo Melo, que era o chefe do DOI-CODE. Tá? Bota para a rua. E é claro que era uma medida correta. Até a OAB foi contra Geisel, pessoal. Até a OAB, eu lembro como se fosse hoje. A OAB ela era presidida, se não me falha a memória, os donos do poder, Raimundo Faoro, que escreveu Os Donos do Poder, ele era presidente da OAB na época, ele não é historiador, ele é jurista. 2º Exército do DOI-CODE, morte de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho. Aí foi o estopim para as passeatas e para a revolta geral dentro do Brasil e botar o presidente na parede, ele se revolta contra a linha dura que quer derrubá-lo. Tá? Demite o ministro do Exército.
O ministro do Exército era Silvio Frota. Silvio Frota queria ser presidente, estava tramando um golpe contra Geisel, tá? Então ele demite Silvio Frota. Suspensão parcial da censura e da imprensa em 75 e AI-5 revogado. Tá? Mas é claro que ele vai revogar a AI-5 lá no final do ano de 78, e ele já tinha usado o AI-5 várias vezes, tá, pessoal? Mas é ele que revoga. Cuidado, quem revoga o AI-5 é Geisel, não é Figueiredo, que vem depois. Isso é pegadinha de algumas provas, tá bom? Olha aí a cara desse senhor. Esse é o general Silvio Frota que estava tentando derrubar o presidente, tá? Ele foi demitido do cargo de ministro do Exército por tramar contra o presidente Geisel. Perfeito? Ok? Silvio Frota. Tá vendo isso tudo derrubado aí, pessoal? Isso aí foi atentado da direita contra o presidente Geisel, porque Geisel estava abrindo, botaram uma bomba. Grupos radicais de direita fazem vários atentados contra instituições não governamentais. Atentado à AIB, Associação Brasileira de Imprensa. Atentado à residência de Roberto Marinho, lá em Cosme Velho, jogaram uma bomba na casa de Roberto Marinho, porque Roberto Marinho era rico, burguês, dono de empresa e que apoiava o golpe, que agora está o quê? Está dando para trás. A Globo muito apoiou, agora está dando para trás. Então, o quê? Para poder botar a culpa na esquerda. Para poder botar a culpa na esquerda e manter o processo de repressão. Esse senhor que está aí, pessoal, o sequestro de um bispo de Iguaçu, Adriano Hipólito, esse bispo foi sequestrado, foi espancado, amarrado e jogado nu na rua, de um carro. Porque ele era o que? A favor das SEBs, para quem não sabe, comunidades eclesiais de base, para quem é católico. Tá? Andava nas comunidades, ajudando a população. Qualquer um que fosse a favor de trabalhador e população era de esquerda, era para ser torturado. Ele não morreu, mas foi o quê? Jogado que nem cachorro na sarjeta. Bispo Hipólito, pesquisa. Tá? E aí, claro, vem os jornais de protesto. O Pasquim, olha, ó, Ex, Movimento, tá? E a revista Isto É. Ela é lançada em 76, justamente após a morte de Vladimir Herzog. É aí que ela é criada, tá bom? Ok? Condenando tudo isso que está acontecendo no Brasil, já não tem mais o AI-5, fica até mais fácil de fazer protestos. Perfeito? Presidente Geisel fecha o Congresso, tá? Medidas contra a oposição, agora medidas contra a oposição, tá? Ele recua no seu discurso de abertura, pacote de abril, Lei Falcão, eu já falei, tá vendo aquele senhorinho bem ali? Ulisses Guimarães, líder do MDB, maior líder da oposição brasileira. Era para ter sido presidente, mas ele caiu de um avião e acharam o avião, não acharam ele. Né? Infelizmente. Líder do MDB. 77. Vamos lá, testar a cuca? Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós jornalistas estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornais Profissionais do Estado de São Paulo para que o entregue à Justiça. E da Justiça esperamos a realização de novas diligências capazes de levar à completa elucidação de casos e de outros que promoveram e vieram a ser levantados. Morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar em 75, levou a medidas e com o abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. Analise, essa medida tomada indica. A análise dessa medida tomada indica. E aí, pessoal, Enem? A certeza de cumprimento da lei? Não dá certeza. Por favor. Supressão do governo de exceção. Governo de exceção é governo autoritário. Supressão é retirada. Então, também não. Violência do terrorismo. Punição dos torturadores da polícia? Não. Com certeza não. Expectativa de investigação dos culpados? Com certeza. Era isso que eles tinham. Uma expectativa de ver quem são os culpados. Próxima questão. O chamado pacote de abril, conjunto de medidas promulgadas pelo presidente Ernesto Geisel de 77, tá, pessoal? Representou. O que ele vai representar? Letra C. A reação do governo às conquistas eleitorais da oposição. 74, MDB. Então, em 77, ele cria o pacote de abril para favorecer quem? A Arena, pressionado por quem? Pela linha dura, ok? Na medida em que impunha restrições como a eleição indireta, 1/3 de senadores do colegiado, ou seja, senadores biônicos estaduais, ok? Outra questão para finalizar.
O governo Geisel foi marcado principalmente pelo lema abertura lenta, gradual e segura, que garantiu o processo de ampliação das liberdades políticas restringidas durante o governo dos ditadores anteriores a ele no regime militar. Qual das alternativas abaixo indica incorretamente, é isso mesmo? Incorretamente as medidas promulgadas por Geisel. Ah tá, qual dessas medidas não foram feitas por Geisel? Qual delas? Vamos lá. Isso aqui eu vou fazer questão de ler. Letra A, revogação do ato institucional? Não, foi ele. Foi ele. Muita gente erra, dizendo que foi Figueiredo. Elaboração do pacote de abril? Foi ele. A criação do primeiro plano nacional? Não, é o segundo. Criação do cargo de senadores biônico? Ah, tá errado, tá errado, tá errado. Do primeiro não, foi o segundo. Então essa mesmo tem que marcar, porque a questão está querendo errada. Ok? Ele criou o segundo PNDL, não o primeiro. Perfeito? Muito obrigado. Beijo no coração. A gente se encontra na próxima.